Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde, mas eu espero que meu caminho não se cruze muito com o futuro ministro Supremo, nem todos carecas. Ixi, parece Maria. que o professor Carnal está dentro de um emissário submarino. Apolo não é? 11, a caminho da Lua. Como ele é historiador, ele está no túnel do tempo. Já tem um helicóptero chamando aí, né, o senhor? Que o ministro falou que não vão encontrar um fio de cabelo dele em nenhuma maracutaia. Só faltava, hein? Tá inventando isso. Tem aquela música do fio de cabelo aí pra gente botar em homenagem a ele? Não. Bem distantes. Bem distantes. Voltou, professor Carnal? Voltou? Será que melhorou a ligação? Sim, não estou bem ouvindo vocês aqui. Não tá bom, não. Vamos refazer a ligação para que as pessoas possam entender, porque nós temos uma pergunta super importante para ele hoje aqui. Vamos aproveitar e acionar o helicóptero enquanto a gente refaz aqui a ligação com o professor Carnal, tá bom? E o professor Leandro Carnal voltou com a gente agora e, se Deus quiser, a telefonia vai nos ajudar, né, professor? Tudo bom? Eu estou bem aqui, não está chovendo em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto hoje, professor. Eu passei com um ATR, um avião de hélice, por essas nuvens de tempestade, testando a força do meu esfíncter. Porque nós atravessamos... Passou na prova, professor? Eu ainda não fiz uma verificação mais atenta, mas eu acredito que acabei de chegar ao quarto. Agora, quando se fala de carecas, é importante dizer que depende da idade para dizer, você parece o Kojak, ou você parece o Vin Diesel. Então, depende um pouco da idade, da referência da pessoa, ou Yul Brynner, que são os mais velhos. Professor, os mais velhos dizem, sim? Nós estamos com o Zé Paulo. Hoje nós estamos fazendo 1 ano, né, de programa aqui, Nossa, no nosso aniversário. Um corpinho de 6 meses. Exato. Agora, nós estamos lembrando aqui com o Zé Paulo, as grandes revoluções contemporâneas aconteceram sem tiro. Por exemplo, a proclamação da República só teve um tiro disparado na bunda do Barão de Ladário. O golpe de 64 aconteceu também. Parece que dispararam os tiros na ponte do Rio Grande, aqui na divisa com o Triângulo Mineiro, mas acho que não acertou ninguém. A história não registra nenhuma morte no dia do golpe. Né? O que mais? Em 1954 houve um tiro disparado por Getúlio, não houve bem um golpe, mas houve um suicídio. Por que são tão escassas as mortes com essas revoluções na nossa história? E, aliás, lembrando, né, a queda do Muro de Berlim também aconteceu sem nenhum tiro ao final de um processo em que o mundo estava à beira da autoeliminação. Como pode ser isso? Agora, muita gente morreu antes disso, atravessando o Muro de Berlim. Muita gente morreu antes disso em repressões, por exemplo, em Gulag, na União Soviética. Quando um sistema cai de podre, como caiu o Muro de Berlim, antes disso, muita gente pagou um preço muito alto. Então, hoje, para uma mulher dizer que ela é autônoma, nós temos que lembrar que um dia Joana d'Arc teve que virar Joana d'Arc queimada para que uma mulher pudesse hoje dizer que ela é autônoma. Então, existe um custo anterior, porque as nossas movimentações revolucionárias costumam ser muito violentas. Foi violenta a independência na Bahia, a batalha na Bahia contra o general Madeira, foi violenta a batalha do Genipapo no Piauí, foram violentas as repressões a Canudos, ao Contestado, a revolta da vacina. Tudo isso foi muito violento, mas alguns movimentos que são ápice de um processo, como foi, por exemplo, o Muro de Berlim, eles acabam sendo mais incruentos, porque antes disso houve um desgaste enorme. Por quê? O Muro de Berlim caiu um pouco por acidente, um pouco intencionalmente, né? Agora, se tivesse ocorrido isso antes, se tivesse ocorrido o desentendimento que deu origem à abertura da fronteira em Berlim, provavelmente na era de Stalin ou mesmo de Khrushchev, né, simplesmente eles teriam bombardeado as pessoas e matado. É preciso que o sistema apodreça primeiro, que é uma pergunta que se faz muito sobre o Império Romano em história. Ele morreu assassinado de velhice, morreu por causas internas ou externas. Né? É verdade. Professor, o que o senhor achou do Alexandre de Moraes aí, principalmente sobre essa frase de hoje é galhofa, né? Mas olha, sinceramente, ontem eu gostei dos posicionamentos dele, fiquei até surpreso, né, conhecendo assim algumas coisas que eu não sabia a respeito dele, principalmente na hora dos desmentidos. Ele foi muito categórico em relação a algumas coisas, antecipou outros, se colocou a favor da Lava Jato, a favor da prisão logo depois da condenação em segunda instância, a favor da delação premiada. Quer dizer, parece que está em sintonia com o novo tempo da República. Será que está mesmo?
Isso corresponde a você participar de um concurso público, como eu já participei, e você tem que dar uma aula que agrade a banca, né? Então, você tem que dizer o que agrada a banca. Isso é comparecer ao Tribunal da Santa Inquisição. O padre Vieira chega a perguntar aos juízes inquisidores o que eles querem ouvir, porque ele é capaz de falar. Seria espantoso se ele chegasse lá e confirmasse todos os boatos, se ele chegasse lá e dissesse, não estou dizendo que seja verdade, mas se ele chegasse, eu trabalho para o PCC mesmo, quero levar o PCC para o Supremo, quero ver quem me segura. Aí sim, seria uma surpresa muito grande. Ele disse o que se esperava que ele dissesse. Na história do Brasil, a última vez que foi rejeitado um ministro para o Supremo foi no governo Floriano Peixoto. Aliás, as 6 vezes que isso ocorreu, todas foram no governo Floriano Peixoto. Todos os outros ministros do Supremo foram liberados com relativa facilidade, inclusive porque nós já tivemos pessoas nem ligadas à área do direito indicadas para o Supremo. Nós já tivemos o Supremo, tal como outros organismos, fruto simplesmente de uma pressão política, não? Eu diria até que a qualidade jurídica do ministro, mais novo ministro, Moraes, é até superior a muitas das indicações anteriores, posto como professor de Direito Constitucional e autor da área, não? Mas, como a situação política é outra, então existe muita pressão contra. Talvez, num outro governo, em que não houvesse essa situação política, ele teria muito mais facilidade nessa sabatina. Né? Pois é, agora o que incomodou, né, Karnal, é que ele foi indicado deixando um ministério no qual a atuação dele foi nenhuma, né? Deixou aí com a questão lá da penitenciária de Alcaçuz, ele que, como secretário de Segurança Pública de São Paulo, cobrava dos antigos ministros da Justiça, que eram dos governos do PT, mais ação nas fronteiras para impedir a entrada de drogas, de armas. Quando chegou lá, deixou pelo caminho. Tudo isso aí virou discurso ultrapassado. Né? Eu acho que há que se pensar, em primeiro lugar, que o governo Temer, que não completou 1 ano ainda, não sei se qualquer ministro resolveria a situação prisional do Brasil, mas eu concordo com a afirmativa. Foi feito muito pouco para evitar o desastre que ocorreu, por exemplo, no Rio Grande do Norte, apesar das advertências ocorridas no Maranhão e no Paraná antes. Mas talvez mais do que ele tenha deixado de fazer, a mim incomoda o que foi feito na repressão às manifestações em São Paulo. Eu acho que tratar a manifestação a priori como um caso de polícia e a violência que acabou desencadeando o movimento ter aumentado tanto quando ele era secretário aqui, eu acho que é mais perigoso o que foi feito do que o que deixou de ser feito. Eu sei que uma parte da população apoia que se metralhe manifestante. Não é tão fácil lidar com a multidão que, inclusive, pode estar depredando o patrimônio público, mas certamente a repressão aberta e declarada tem um efeito muito grande na história recente do Brasil. Tem gente que acha que a repressão em São Paulo, em 2013, está na origem do contágio quase nacional que a população sentiu para aumentar aquele movimento. Né? Agora, professor, é claro que durante a sabatina, Alexandre de Moraes disse que a partir do momento em que for ao Supremo, as ligações políticas que ele teve até então vão deixar de existir e ele não poderia dizer outra coisa. Na história de ministros do Supremo, eles, em geral, cumprem essa promessa de se desvincular com o próprio passado, professor? É variável, porque nós devemos lembrar que quem indicou o ministro Barbosa foi talvez o partido que mais sofreu com o ministro Barbosa. Então, existe alguma autonomia. Ele entra num cargo vitalício, até a sua aposentadoria compulsória, inamovível. Então, ele entra num grau de segurança que permite a ele essa autonomia. Nós temos no passado ministros pró-governo e nós temos ministros contra governo. Quando foi baixado o mais violento ataque à ordem constitucional na história do Brasil, que foi o AI-5, uma parte do Supremo se rebelou, porque guardadores da Constituição interpretaram que aquele ato não votado e imposto era um verdadeiro aborto jurídico. Uma parte do Supremo resistiu, a outra parte aceitou perfeitamente. Então não dá para caracterizar como uma coisa única, né?
Principalmente por causa da supressão do habeas corpus, né, professor? Exatamente, que é de uma violação, lembrando que as constituições, inclusive a primeira interferência constitucional de 67, não tinha feito isso. Ao fazer isso, é um ato quase inédito no comportamento jurídico brasileiro, mesmo para período Pois é, de e olha, nós temos que lembrar que o AI-5, né, foi produto aí de grandes mestres do direito, né, como o Gama e Silva, que foi reitor aqui da Universidade de São Paulo, e retirava da justiça a apreciação de atos decorrentes daquele ato de exceção, né? Mas como grandes juristas como Francisco de Campos, autor da Constituição de 1937, ou o já citado Gama Filho, por trás da ideia que entusiasmou o Ministério, menos o vice-presidente Pedro Aleixo, tudo isso indica que o Supremo não é uma unidade, como talvez não deva ser. O número ímpar já indica isso tanto nos Estados Unidos, Suprema Corte, como aqui o Supremo Tribunal, e que ele representa uma variedade que talvez seja boa de orientações e de pessoas. Os candidatos que se apresentaram, todos eles tinham virtudes e defeitos. E houve campanhas prévias, né? E Temer fez uma escolha política e não uma escolha técnica. Não é diferente do que fizeram Fernando Henrique, ou que fez Lula, ou que fizeram outros presidentes da República. Fizeram escolhas muito mais políticas do que técnicas. Agora, não é possível dizer que o fato de ter sido indicado por Temer, que completa um ano agora, e em 2018 estará fora do poder, que um candidato jovem, como foi o já consagrado candidato Moraes, agora já ministro, que tem pela frente décadas de atuação, que ele vai ficar fiel ao Temer, porque provavelmente quando ele se aposentar, Temer não estará mais no mundo das pessoas vivas, né? Professor, então é difícil pensar isso, né? Quero mudar um pouquinho de assunto, quero que o senhor me ajude a entender. A gente vive falando aqui em coronelismo, principalmente quando se refere a Renan Calheiros, Romero Jucá, esse pessoal que está na política e desde sempre tem feudos de poder muito fortes, né? De onde é que nasce o coronelismo? Como é que se obtinha a patente de coronel na Primeira República? Quando foi proclamada a abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831, juntou-se no Rio de Janeiro uma regência trina provisória e logo em seguida o ministro da Justiça, o padre Feijó, futuro membro da regência, enfrentou uma grande crise em junho de 1831 e essa crise já foi enfrentada com um organismo novo que era a Guarda Nacional. Não contando com tropas brasileiras de fato, sendo o Brasil ainda um país de 9 anos de independência proclamada, ele tomou uma decisão mais ou menos lógica, que era permitir aos poderes locais a manutenção de tropas e a patente de coronel. Então, o grande proprietário de terras capaz de mobilizar tropas vai ser aquele que está por trás das grandes questões políticas, pelo menos de forma declarada até 1930 e de alguma forma até hoje. Esse mandonismo local, ele tem origem em 1831, no primeiro ano da regência, com a reforma do Código de Processo Criminal, com a Lei de Interpretação do Ato Adicional, ou seja, 1837 e 1840, nós temos ainda maiores poderes dados a esses locais. O resultado é que nós conferimos ao poder local um poder de vida e morte que foi confirmado em política de governadores de Campos Sales e vários outros momentos. Agora, a manutenção do poder político não é sinônimo de coronelismo. Vamos lembrar que se, por um lado, a gente identifica em Sarney um representante de elites do Maranhão, nós devemos lembrar que o falecido Ulisses Guimarães também foi eleito deputado 7.000 vezes, que um senador como Suplicy, ligado ao pensamento crítico de esquerda, foi eleito senador, que é um mandato de 8 anos, várias vezes. A simples manutenção de um poder não quer dizer que a pessoa seja um coronel ou um mandatário, né? Eu acho que a gente associa um pouquinho, por injustiça, que os coronéis são aqueles representantes dos grotões do Norte e Nordeste. E existem os coronéis da indústria, os coronéis urbanos, os coronéis dos grandes centros, muito associados a esses coronéis dos grotões, né?
É isso aí. O professor Leandro Carnal, sempre conosco aqui no Bastidores do Poder, volta com a gente na sexta-feira. Foi uma grande conquista do Bastidores do Poder, que hoje completa um ano no ar, professor Carnal. Parabéns, hein? Dos meus 54, um ano aqui com Bastidores do Poder. Outros virão, professor. Com 54 avos, professor. Vamos pensar assim. Okay. Um beijo, até sexta. Outro, tchau, até sexta.